Queridos irmãos, irmãs professores da nossa EBD, estamos aqui para trazermos para vocês mais uma porção, uma perícope da nossa EBD, subsídios para o seu crescimento espiritual de um assunto muito relevante para a minha e a sua vida. Dessa feita, nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre qual é a diferença entre o chamado, o oferecido e o emocionado. Existem pessoas que são chamadas, que se oferecem e emocionadas, amém? Fica comigo até o final que eu vou lhe mostrar um texto bíblico, nós vamos aprender juntos aqui essa palavra. Mas para isso, queridos, eu preciso que você se inscreva aí, deixe o seu like aí, o seu comentário, a sua dúvida. Se inscreva conosco, estamos aí com 343 inscritos e esse número ele pode aumentar, amém? Vamos chegar a 1.000 inscritos aí, para que eu possa aqui estar junto com vocês, fazendo vídeo aqui no YouTube e ao vivo, e você está ao mesmo tempo acompanhando conosco. Mas vamos então direto ao assunto. Contra fatos não existe argumentos. Vamos direto ao texto, porque tudo que nós temos que aprender está na palavra do Senhor. Então vamos refletir aqui na nossa porção no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 9, versículo 57 a seguir. Acompanhe comigo, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixai aos mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eis que te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Então Jesus olhou para ele e disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Muito bem, nós vemos aqui, queridos, que aqui vai mostrar três pessoas. Vai mostrar o encontro de Jesus enquanto está caminhando com três pessoas. Aqui nós vemos então três personagens. O primeiro está no versículo 57 e o segundo está no versículo 59 e o terceiro está no versículo 61. O que eu quero que vocês entendam nesses três personagens bíblicos aqui, queridos. Primeiro ponto. O que eu quero que vocês entendam é que esses três aqui, esses três personagens, eles chamam Jesus de Senhor. Chama Jesus de Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios. Quer dizer alguém que tem o domínio, a autoridade. Aquele que tem o domínio, aquele que comanda, aquele que manda. Uma autoridade suprema. Então veja que eles reconhecem que Jesus é o Senhor. Só que, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 7, versículo 21, é muito mais do que isso. É muito mais do que eu falar que Jesus ele é o Senhor, mas são mais o quê? São mais ações. Porque Mateus 7, 21 diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz
a vontade do meu Pai que está no céu. Então, o que Jesus ele vem falando aqui? Ele vem no contraponto desse argumento de eles chamar Jesus de Senhor. Por quê? Porque não é apenas eu chamar Jesus de Senhor, mas é eu fazer a vontade do Pai. Então, o reino de Deus não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu faço. Ou seja, o reino de Deus requer atitudes, requer ação. Porque o amor não é sentimento, o amor é ação. É como alguém diz, eu amo. É como o esposo dizer, eu amo a minha esposa. Que ações você tem para com ela? Eu amo meu filho. Que ações você tem referente ao seu filho? Então, o amor não é sentimento, mas é um sentimento transformado em ação. Mas isso aqui é só uma curiosidade bíblica para você entender que os três reconhecem que Jesus é o Senhor, mas nenhum deles aqui fazia a vontade do Pai. Ou fez a vontade do Pai. Então eu quero falar aqui, queridos, primeiro ponto, sobre alguém que ele é oferecido. Alguém que é oferecido. Existem pessoas que são oferecidas, eles não são chamadas por Deus. Olha o que diz aqui na sua palavra, em Lucas capítulo 9, versículo 57. E indo eles caminho afora, alguém lhe disse, veja, alguém lhe disse, a iniciativa partiu dele. Seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou seja, pela resposta de Jesus, nós vamos perceber que alguém que se ofereceu, ele se aproximou e disse que ia aonde Jesus fosse. A ideia que se tem aqui é de alguém que se oferece, mas por interesse, pelo que Jesus falou. Porque Jesus responde a ele que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que Jesus quis dizer para ele? Eu não tenho nada para oferecer para você, vai trabalhar. Não tem esse negócio de querer viver só da obra, que vai ser o tema desse domingo. Porque há muitas pessoas que falam que Deus me chamou para a obra, Deus me chamou para a obra, e pegam uma bolsa, saem nas costas pregando. Ou seja, pessoas que se oferecem. É o que aconteceu com essa pessoa que a pessoa que se oferece, ele vai por interesse. Não porque ele é chamado por Deus. Ele se aproxima, mas é alguém que se aproxima por interesse de Jesus. Então esse é o oferecido. Você vai ver na Bíblia, que vai ser o próximo assunto aqui. Você vai ver na Bíblia Moisés se oferecendo. Você vai ver Paulo se oferecendo. Você vai ver os evangelistas se oferecendo. Mateus, Marcos, Lucas. Então você não vai ver Moisés, você não vai ver Davi, você não vai ver o apóstolo Paulo se oferecendo. É isso. É que você precisa entender. Existem pessoas que se oferecem, mas eles não têm uma chamada de Deus. Eles se oferecem para louvar, eles se oferecem para pregar. E muitas vezes o campo, a rua está aberta e eles não aproveitam aquelas oportunidades. Porque não foi chamada por Deus. Porque eles estão oferecendo, mas por interesses. E aí nós vamos ver o segundo personagem. O primeiro personagem está no versículo 57. O segundo personagem, esse foi chamado por Jesus. Porque o versículo 59 diz: ao outro disse Jesus. Ou seja, esse aqui foi Jesus que falou com ele. Foi Jesus que chamou ele. Segue-me. Porém, ele respondeu: permite primeiro sepultar meu pai. Ou seja, Jesus então dá a resposta para ele. Veja que aquele que foi chamado,
Jesus investe tempo com ele, diálogo com ele. Jesus insiste com ele. A pessoa que tem uma chamada divina, queridos, o mestre aqui vai insistir tempo, diálogo, vai confrontar ele, para que ele se desperte, né? Porque aqui nós vamos ver que o pai dele não estava morto dentro da cultura judaica. Sabemos que lá existe uns dias, né? 30 dias. E se o pai tivesse morto, ele não estaria ali. Ele já estaria lá. Por isso que Jesus falou, deixa os teus próprios mortos, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Ou seja, Jesus está dizendo o que para ele? Eu te chamei, querido, mas você tem que abrir mão, você tem que renunciar. O reino de Deus é em primeiro lugar, e o chamado por Deus precisa entender isso. Aleluia. Quem chama é Deus. E nessa dispensação, queridos, nós vamos entender que é o Espírito Santo que envia. A igreja de Antioquia é um modelo. É um modelo de alguém que envia para a missão realmente aquele que é chamado por Deus. Atos capítulo 13, querido, do versículo 1 ao 3. Havia na cidade da igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja que aqui só tinha mestres, aqui só tinha doutores, aqui tinha pessoas influentes que foram criados, né, com Herodes. Tinha pessoas influentes. Só que enquanto eles estão servindo ao Senhor, orando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Depois eles continuaram orando, continuaram servindo a Deus para despedir. Veja que Barnabé e Saulo aqui, ele não se ofereceu, e olha que Paulo tinha preparo. Paulo tinha preparo do judaísmo, preparo intelectual, preparo cultural. Paulo era de Tarso da Cilícia, aonde tinha a filosofia, a faculdade da época. E também tinha conhecimento da cultura grega. Cidadania romana também ele tinha. Então ele conhecia todos aqueles costumes, tanto do judaísmo, né, se sendo de Tarso, tinha cidadania romana. E Paulo aqui não se ofereceu, nem Saulo e nem Barnabé, mas quem falou foi quem? Foi o Espírito Santo. Foi ele que chamou. Então uma pessoa que é chamada por Deus, primeiro ponto, ela espera a hora certa. Ela espera o tempo certo. Nós vivemos em uma geração miojo, miojo, que não espera o tempo certo da chamada. A chamada do Espírito Santo. Porque Deus me chama, mas a chamada é divina, mas o preparo é humano. Se você quer pregar o evangelho no Japão, você precisa conhecer aquela língua. Se for nos Estados Unidos, precisa conhecer aquela língua. Se você vai pregar na África, você precisa ter conhecimento daquela cultura, daquele povo ali. Quais seus costumes? Porque a chamada é divina, mas o preparo é humano. Quem chama é Deus. Quem chama é Deus. A pessoa que tem chamada, queridos, ele pode estar num recôndito mais escondido do mundo, no deserto, dentro de um buraco. Deus vai lá e chama ele. Só que a pessoa que é oferecida, ele pode estar na vitrine de um shopping, transparente a vitrine. Deus não vai usar ninguém para ver ele, porque ele não é chamado por Deus. Aleluia. Então é isso que eu quero que vocês aprendam. Dentro dessa porção,
entre a pessoa oferecida e a que é chamada por Deus. Veja que Moisés estava apacentando a ovelha do seu sogro. Davi estava lá no campo apacentando ovelhas. Paulo estava indo para perseguir, matar os cristãos. Os discípulos estavam pescando na atividade do dia a dia. O Senhor Jesus foi lá e chamou eles. Por quê? Porque eles foram chamados por Deus. E aí vem o terceiro personagem, que está no versículo 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor. Veja, esse aqui, ele falou: eu vou seguir, Senhor. Eu estou contigo porque der ou vier. Esse aqui nós vamos ver que ele até falou: eu vou seguir. Mas ele fala assim: deixa-me primeiro despedido das minha casa. Esse aqui, ele agiu pela emoção. Ele não agiu pela razão. Veja que até teve um interesse. Só que quando Jesus confrontou ele foi confrontado. Porque ele fala assim: seguir-te-ei, Senhor. Mas eu quero despedir da minha casa, da minha família. Ou seja, a pessoa que agiu pela emoção, não pela razão. Tem pessoa que age pela emoção, pelo sentimento. E precisamos tomar cuidado que o sentimento e a emoção, anote isso, o sentimento e a emoção neutraliza a razão. Porque nós somos seres racionais, nós somos seres que raciocinam. Romanos capítulo 12. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, é enganoso. A pessoa que age pela emoção, ela fala: eu estou com o pitel vier, eu estou aqui, eu vou fazer. Ele age, uma pessoa que age pela emoção, ele age mais pelo sentimento, mais por aquilo do momento. É mais por uma empolgação, não por uma determinação. Jesus falou o que para ele? Quando ele falou que vai cuidar da casa. Porque primeiro é o reino de Deus, Mateus 6,33. Primeiro é o reino de Deus. Jesus aqui não está abolindo o princípio de que não tem que cuidar da casa, que não tem que cuidar da família. O que ele quis dizer aqui é que o primeiro é o reino de Deus. Eu preciso abrir mão. Eu preciso renunciar. Renunciar tudo para estar aos pés de Jesus. O primeiro relacionamento que Jesus quis dizer aqui é com Ele. Eu quero que primeiro você se relaciona comigo. Primeiro com o meu reino. Depois a sua casa, a sua família. Aí Jesus confronta ele dizendo: ninguém que tem posto a mão no arado é apto e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Não há tempo a perder. Não pode perder tempo. Porque o tempo é precioso. Então, desses três aqui, nós vamos ver que um se ofereceu. O outro foi chamado, mas não diz que ele cumpriu a missão do Senhor. E o outro, ele agiu pela emoção. Ele falou que vai, mas ele foi confrontado com Jesus quando ele quis despedir da casa. Não sabemos se ele estava longe da sua casa ou distante, ou que ele já era para aproveitar aquela oportunidade ali e já anunciar o reino. Por isso que Jesus confronta ele. O louvor 394 da harpa cristã, Jesus inspirou, as pessoas para trazerem o louvor da harpa cristã. O 394 diz: quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer.
Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Aleluia. Aí existe uma parte que diz: quem sua mão no arado já pôs. Aleluia. Não pode olhar para trás. Foi o que Jesus falou para esse aqui que agiu pela empolgação, né? Agiu pela empolgação. Então, o que o Senhor quer de nós é uma constância. É uma constância. Então, existem pessoas que... Então, eu disse aqui o exemplo de 3 pessoas que agem pela emoção, o que é chamado por Deus, ou o que é oferecido. E aí nós vamos em Lucas, capítulo 10, olha só, versículo 1 diz assim: depois disso, veja só, depois disso. Então, o que levou Jesus falar depois disso foi que essas pessoas não renunciaram. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade o lugar onde estava. Ele fez a seguinte advertência: olha só, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, esses que ele acabou de falar não quis entrar na seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. E eis que eu envio como cordeiros no meio de lobos. Aqui Jesus, então, enviou os 70. Então, a razão de Jesus enviar os 70 foi essa razão desses aqui que ele chamou, não quis renunciar, não quis abrir mão. E eles foram. E esses aqui sim, cumpriram o ID do Senhor, cumpriram o papel do Senhor Jesus, pregaram na unção, na autoridade. E no versículo que nós vamos ver aqui, Lucas capítulo 10, voltaram com alegria. Eu via Satanás com um raio cair do céu. Jesus falou, né? E eis que eu dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim por vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Então aqui eles receberam a missão por Jesus, eles foram chamados por Jesus, foram comissionados por Jesus. Foram chamados por eles. Eles foram chamados, ou seja, eles foram chamados por Jesus. Foi Jesus que chamou ele. A chamada é isso. A palavra que nós vamos ver para chamada, ou pode ser vocação. Vocação no latim é vocation, ou vocationes, que quer dizer chamamento, um ato de chamar. E vocare quer dizer escolher. Esse sim é chamado por Deus. O chamado por Deus espera o tempo certo, o momento certo, a designação do Senhor Jesus. Amém? Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe com os amigos ou amigas nas redes sociais, para que uma multidão de pessoas também venha entender qual é a diferença entre a pessoa que é oferecida, a chamada e a emocionada. E quem sou eu nessa história? E quem é você nessa história? Você é alguém que está se oferecendo? Você é alguém que está só na emoção? Ou você é alguém que está chamado por Deus? Bem, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.